O Passaporte Garfo e Faca hoje vai fazer um passeio com você pela Espanha, onde a culinária é incrível, muito saborosa. E você sabe que a Espanha nos últimos 20 anos sofreu um boom gastronômico. Nos últimos 20 anos, muitos chefes de várias regiões criaram muito, inventaram muito e realmente tudo se transformou. Porém, mantendo a tradição e usando muita tecnologia. E aqui no Brasil, a referência disso tudo, dessa grande mistura, é o Eni, um restaurante localizado aqui no Jardim Europa, incrível, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Nós vamos te mostrar algumas preparações, um ambiente maravilhoso que remete à Espanha, mas muito moderno. Vem comigo. A conversa vai ser muito boa, que é com o Flávio Miyamura, que já é conhecido das telinhas, o Japa. Aí eu tava perguntando, Japa, você não fez 30 anos ainda? Quando ele me falou, nem vou falar aqui porque, olha, garoto, né? E o mais bacana é a gente ver uma carreira tão solidificada, com tanto conhecimento, com tanto embasamento e levando uma casa tão séria, distribuída aí pelo mundo, que é o caso do Eni. Enfim, como é que é essa experiência para você? Porque é um peso, hein? É uma responsa. Sim, é uma responsabilidade. Não é mesmo? Sim, são vários empregos, na verdade, várias pessoas que dependem de mim e também muito dinheiro envolvido, então é uma responsabilidade bem grande, bem Você grande. É muito cobrado? Bastante. Mas a casa é premiada? Graças a Deus, sim, graças a Deus a gente tá indo super bem e essa pressão, na verdade, acho que me fez crescer bem, bastante, muito rápido, é verdade, mas até agora tá dando tudo muito certo, então acho que a gente tá indo pelo caminho certo. O Flávio sabe trabalhar bem sob pressão, porque ele veio da escola do Alex Atala, que pressiona, que tira o melhor do profissional. E esse melhor do profissional veio parar aqui no Eni, para a sorte do Sérgio e do Javier. Muito bacana. E como é que foi o aprendizado? Porque eu sei que o aprendizado da culinária espanhola, ele também é rigoroso, porque a culinária espanhola segue algumas tradições que não há como. Mesmo que você queira usar, você precisa pontuar a tradição. E como é que foi esse seu aprendizado? Na verdade, eu aprendi muito com o Sérgio e com o Javier, que são os outros dois chefes daqui do restaurante. Antes de abrir, a gente já se conhecia um pouco, mas eu passei um mês na casa deles, onde a gente escolheu desde desse copo até todos os equipamentos de dentro da cozinha. Você participou do conceito da casa? Sim, desde o começo. Então eu fui comprar os pratos, os copos e tal, que a gente trouxe da Espanha, as máquinas todas. E lá tive também um contato muito grande com a cozinha deles. E também já passei por alguns restaurantes, já fiz estágio lá fora, já fui para a Espanha umas 5, 6 vezes, onde dá pra gente aprender bastante, na verdade, dá pra gente ter um panorama muito bom do que é a culinária espanhola. Porque é muito diferente do que a gente sabe aqui no Brasil como culinária espanhola, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de paellas e tapas e você vai entender um bocadinho de como é que isso é diferente na Espanha, porque de repente aqui no Brasil você come algumas coisas, não é o caso aqui do Eni. Aqui você vai comer realmente a culinária que é servida lá. Sim, exatamente. A gente manteve fiel ao que se tem na Espanha, apesar de a gente não fazer uma cozinha tradicional, mas tem coisas que são ícones, por exemplo, a feijoada, ninguém vai mexer na nossa feijoada, ou no acarajé, não vou inventar um acarajé de sei lá, de fruta, alguma coisa. De morango, não vai rolar. Então tem coisas que a gente manteve, então, por exemplo, falando rápido, uma paella agora, que lá é diferente da paella que a gente está acostumada aqui. Ou, por exemplo, a pizza que a gente come aqui em São Paulo é diferente da pizza ou da massa que a gente come na Itália. Então a gente não quis abrasileirar. No começo deu um pouco de problema, admito, algumas reclamações e tal, mas a gente bateu o pé e hoje, depois de aqui em São Paulo há 4 anos, as pessoas já entendem um pouco melhor o nosso conceito. Então, Japa, fala um pouquinho dessa história da paella, que a gente aqui é diferente no Eni, é diferente na Espanha, e o brasileiro está acostumado com pouco arroz, muitos frutos do mar misturado com carne de todo jeito. Como é que é? Como é que é de verdade? Então, a paella que eles comem na Espanha é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. O importante é o arroz, a textura do arroz, o sabor do arroz. E como todo prato principal, acho que quando você pede, por exemplo, um prato de carne, você espera que venha mais carne e os acompanhamentos em menor quantidade. Então a paella é a mesma coisa.
como o arroz é o principal, o arroz em maior quantidade, e os frutos do mar, ou carne, ou o que você quiser pôr, são acompanhamentos. Então o importante é ter uma camada de arroz só na panela, por isso que ela é bem grande, para ter uma camada só de arroz. Por que disso? Para que todos os grãos cozinhem de uma forma igual, então não tenha o de baixo está cozido e o de cima não, então por isso que tem que ter uma camada só. Cozinhar o arroz com um caldo bem super saboroso sempre é o mais importante, porque o arroz vai chupar todo o caldo e vai ter o sabor quando cozinhar. E o que falei, terminar pode ser com carne, com frutos do mar, o que for, mas o importante é o arroz. Então, a paella quer dizer arroz, o significado da paella, claro, é a panela, mas paella, você tem que pensar em arroz. Se você está a fim de comer um arroz, você pede uma paella. Se você quer comer frutos do mar, aí você pede frutos do mar. Assim, é essa a diferença. Essa é a grande diferença, porque aqui no Brasil a gente está acostumado, a gente quer fartura. Vamos fazer uma paella, a gente come muita carne, a gente come muito camarão, a gente come muita lula, a gente come muito de tudo. Sim. E na verdade, se você for na Espanha, você vai reclamar um pouquinho. Aqui no Enya, você vai comer exatamente a paella como ela tem que ser. E aí eu queria te fazer uma pergunta, você participou desse conceito todo? E quando a gente entra num restaurante espanhol, aqui no Brasil também, a gente vê a imagem do toureiro, a bandeira da Espanha, não sei o que tem e tal. Aqui a gente vê algumas sutilezas, tem aqui um copo vermelho. Como é que foi essa brincadeira de um restaurante espanhol? Sim, então a gente queria fazer um restaurante espanhol, o Enya desde um princípio era um restaurante espanhol e de tapas, então que é muito comum na Espanha, em Barcelona, em Madrid. Só que claro, para não virar uma coisa entre aspas, brega, uma coisa muito clichê, a gente fez várias sutilezas. Então, o copo vermelho em alusão à bandeira da Espanha, a gente tem umas luzes pelo restaurante amarelas também. Tudo foram coisas bem sutis, que o nosso arquiteto, que é um espanhol que mora em São Paulo, ele que fez todo o desenho do Enya, incorporou essas sutilezas das cores da Espanha e o nome, que o nome Enya, na verdade, vem da letra N com tio, que é a única letra diferente do alfabeto do português do castelhano. Esse N com tio tem som de NH e é meio que a letra símbolo do nome do país, Espanha. Então a gente pegou esse N com tio e é o nome do restaurante. Em português vira Enya, então vem daí o nome do restaurante. Muitos detalhes de rosas vermelhas, calientes. Sim. Do sangue caliente espanhol. Dizem que sim, sim, deles dessa cor forte, que são pessoas super intensas. A música também é muito intensa, as paixões e tudo. As touradas, que sempre são os toureiros do vermelho, das touradas e tal. Então tem elementos aqui tem tudo muito a ver assim, com a Espanha. Que bárbaro, olha só, você está morrendo de vontade de conhecer, né? Eu tenho certeza. E aí tem algumas outras coisas que remetem a algumas curiosidades, né? O conceito da casa, quando você foi, enfim, você passou por essa conversa, por esse bate-papo, pelo conceito da casa com o Sérgio Javier, quando você se viu sozinho aqui, você teve liberdade para criar algumas coisas? Como é que é isso? Sim, na verdade, o Sérgio e o Javier são pessoas super abertas, na verdade. É claro que no começo do restaurante a gente seguia muito o que eles falavam, muito que as receitas deles, porque, bom, eles são catalães, eles viveram a vida toda nesse conceito de bar de tapas e tal, sabiam muito mais do que eu. A minha função no começo era essa, mais que adaptar os produtos que a gente encontra aqui no Brasil e modificar eles. Por exemplo, Ramon a gente tem que importar de lá, mas tem verduras que tem lá e que aqui não tem, mas em vez de a gente importar, usar coisa congelada, por exemplo, peixes, a gente preferiu adaptar para o que a gente encontrava aqui no Brasil, coisas parecidas. Então, um peixe gorduroso que tem lá, a gente pega um peixe gorduroso daqui do Brasil e tal. E essa era a minha função no começo, por ser brasileiro, por conhecer os ingredientes. Depois disso, depois de um tempo, a gente, hoje em dia não, quase metade do cardápio tem coisas minhas e a gente faz tudo junto. Então, as nossas reuniões, os nossos bate-papos são todos por internet. Tá. Então a gente faz reuniões a cada semana por internet. A gente fala, tem uma receita tal, a gente manda por e-mail, eles testam lá, eu testo aqui, e tem mais, é bom, pode pôr no cardápio. Ótimo. Não, é uma droga, não põe. Você tem essa liberdade então? Sim. Inclusive, sei que tem um prato premiado aqui. Sim, a gente tem alguns, mas um que faz muito sucesso, que a gente ganhou já alguns prêmios, foi o leitão, o leitão crocante. Que leitão é uma das coisas também, símbolos da comida espanhola. E a gente faz um leitão aqui super bom, um leitão crocante e tal, que serve com umas maçãs, que é bem bacana. Premiado pela Paladar, ele é super modesto, quer falar muito, mas foi super premiado esse prato. Quando você vier aqui, peça, porque é muito solicitado, não é mesmo? É um dos que mais saem. É um dos que mais saem, sim. Tá com vontade? Eu também. Todo mundo tá com vontade, todo mundo vai ter que vir aqui curtir, aproveitar, porque é o máximo. Agora nós vamos ter que ir pra cozinha. Claro. Vamos lá ver alguma coisa? Claro Vamos fazer alguma coisa? Lápis e papel na mão?
ótimo. Agora, o melhor é ir pra cozinha. É o mais gostoso, é o que a gente gosta mais, não é mesmo? Sim, verdade. Já Aqui sabe a gente tudo. tá fora do nosso Fora do aquário. nosso ambiente, né? Vamos lá saber como é que é. Na cozinha com o chefe, nós vamos preparar o que aqui que você separou pra gente? Hoje a gente vai fazer um peixe, que é o olhete que a gente usa, com ceviche de melancia. Aí tem um pouco da cozinha peruana. É, A gente vai que fazer uma mistura guarnição boa. diferente, que é isso. Um ceviche, que normalmente é feito de peixe, a gente vai fazer de melancia. Ceviche de melancia. Sim. Eu já fiz ceviche no programa, você tá lembrado, mas de melancia eu nunca vi. Então vamos lá, vamos Tá? lá. Então a gente vai começar. Primeiro aqui eu tenho um peixe, tá? Que é o olhete. Eu uso olhete ou algum peixe que tenha gorduroso, tá? Que tenha carne um pouco gordurosa, Tá, assim. ok. Aí a gente usa aqui eu tenho macarrão cabelo de anjo, tá? Que os espanhóis chamam de fidéus, que são esses macarrões cabelos de anjo já fininho. cortados, Tá. tá? Se você não achar os fidéus, você pode comprar o macarrão de cabelo de anjo e quebrar ele Quebrar mesmo, ele tá? direitinho, tá ok. A gente vai fazer é temperar com sal e pimenta o nosso peixe. Isso é o básico sempre de todo preparo de Aham. peixe, de frutos do mar, Temperar dos dois lados, dos dois tá? ladinhos. Ele vai grelhar isso? Isso, a gente vai grelhar ele. Tá ok. Ótimo. E a gente tem aqui um pouco de ovo batido, tá? Que o que a gente vai fazer é pegar o fideuá, colocar aqui numa assadeira. Que é o O macarrãozinho fideuá, cabelinho de anjo. isso, pôr numa assadeira, deixar ele raso. Aí o peixe, sempre a parte de cima dele, tá? Não a parte da pele, que é Tá. essa parte. A parte de cima a gente vai dar uma leve banhada no ovo, bem rápido, tá? Bem Bem rapidinho. de leve, tirar o excesso, só pra facilitar que ele colhe Grudar aqui. nesse Isso. macarrãozinho. Então a gente vai dar uma forçada e quando a gente tirar, O que será que vai Eles estão acontecer grudados, com tá? esse macarrãozinho? e a gente vai fazer uma crosta disso. Então eu tenho aqui uma frigideira. Eu vou Tá. pôr, nesse caso, um pouco de óleo. Óleo na frigideira e vamos lá nesse peixe. Um Que pouco peixe? de óleo. Sempre bem rápido, né, gente? Pode pôr óleo até cobrir o fundo da panela, porque a gente vai dourar a crosta Tá, do ok. peixe. Tá certo. E com a frigideira não muito quente, tá? Pra não queimar o nosso macarrão demais, a gente vai colocar o peixe primeiro do lado da crosta. Vamos Olha, aproveitar no não fogo. tá nem chiando o óleo. Isso significa que tá morno. Aham, é pra que assim, senão a gente vai pôr o macarrão e ele vai queimar muito rápido. Sim. Tá ok. Então a gente vai pôr ele assim e deixar em foguinho baixo pra ele ir dourando o macarrão. Devagarinho e vamos preparar o Tá? Enquanto ceviche. isso a gente vai preparar a guarnição, que a gente chama de ceviche de melancia, porque basicamente a gente usa os mesmos ingredientes do ceviche, só que em vez de ser com peixe, é com É melancia. com melancia. Então a gente vai pôr um pouco de melancia, que a gente cortou em dados, tá? A melancia, o importante é tirar as sementes. pra você não Sementinha, comer claro. semente, tá? Então a gente vai pôr um pouco de cebola. Roxa. Cebola roxa. Você como deixou ela ceviche na água um normal. pouquinho? Não. Não, A gente foi só cortou direto. ela bem fina. Tá. Aí a gente vai temperar com um pouco de sal e pimenta. Sal e pimenta, como sempre. Vou colocar um pouco de suco de limão, que eu tenho aqui espremido, tá? Um Tá limão normal. certo. Ok. Agora, azeite. Azeite. Gente, esse é o ceviche normal que você já sabe como é que a gente faz. Tá legal. Agora que começando a chiar. Tá começando a chiar, eu vou dar uma baixada no fogo pra não ir tão rápido, tá? Tá certo. Pra gente explicar. E, em vez do coentro do ceviche tradicional, eu vou pôr um pouco de hortelã. Hortelã. Você pica? Sim, a gente vai cortar ela bem fina, a hortelã, pra combinar bem com a melancia e pra dar um aroma um pouco mais fresco no prato, tá? Então Tá. a gente vai pegar, dobrar e picar. Bem miudinho. Isso não precisa estar perfeito ou em forma nenhuma, só picar muito. Só miudinho. A gente acrescenta aqui, obrigado. E agora a gente vai misturar. Deixar uma mistura que fica bem colorido Lindo e fresco. e fresco, sim. Como todo bom ceviche. Mas um ceviche de melancia é mais Exatamente. fresco que um ceviche de peixe. Sim, agora eu vou provar. Faltou um de pouquinho limão. mais de limão. Esse negócio dele provar, sabe o que eu acho que é? É gula. Porque você já imaginou um chefe provando Pode o dia ser. inteiro? Flávio, não E me aí eu vou deixar convence. aqui de lado e a gente vai virar o peixe, tá? Então com espátula, eu vou pegar. Eu vou Tá. pôr ele aqui em cima da nossa tábua, só para vocês verem como fica a dourado corzinha. o macarrão, tá? E, fica- ó, vira ele de ladinho pra lá, pra você ter uma ideia. Olha, ele já cozinhou pela metade. cozinhou pela tá metade. vendo? Metade dele já foi cozida, agora vai virar pro outro lado. se a Por gente- isso, esse óleo não tão quente. Exatamente. Se a gente pegar um, vai estar muito crocante, que é Tá isso que a gente certo. quer, uma crosta bem Crocantinha. crocante. Isso. Em vez de fazer uma crosta tradicional de pão, que a gente tá Ou de gergelim, que todo mundo faz e a gente tal. faz com esse com Macarrãozinho. fidel. Isso. Enquanto ele grelha, a gente vai fazer o molho agora, Tá. que acompanha isso, tá? Tá. Eu tenho aqui um pouco de creme de leite fresco e aqui umas ovas
que a gente chama de ovas de peixe voador, que são umas ovas bem pequenas, tá? Bem minúsculas. Sim, o bom dela é que elas são crocantes, diferente da ova de salmão, ela é super crocante. Usa muito na culinária japonesa. Exatamente, Tá. exatamente. Então eu vou pôr aqui um pouco de creme de leite, Tá certo. só um pouquinho, sal e pimenta, como em tudo. Tá ok. E a gente vai pôr também um pouco de suco de limão, porque o suco de limão vai ajudar a dar uma engrossada no creme de leite, tá? E por final, As ovas. as ovas. E aí ele vai engrossando o creme de leite. Vocês podem ver que ele já tá bem grosso. Pegou outra textura. Sim. É por causa do limão? É por causa do Por causa limão. do limão. Exatamente. Tá legal. Tá? E agora o prato, o peixe já deve estar cozido, tá? Já Peixe, tá. a gente sempre deixa ele um pouco mal passado, tá? O que a gente vai fazer, eu vou tirar ele daqui pra ele não passar, tá bom? É porque é preferível você levar um peixe pra mesa levemente mal passado do que passado demais. Porque Exatamente. Peixe passado demais fica seco, Exatamente, não é legal, sim. né? E aí agora a gente vai arrumar o ceviche, O ceviche. de melancia, sempre dá uma mexida boa. E vamos tentar não colocar muito do líquido dele pra Tá. não escorrer pelo prato, tá? Tá ok. Então vamos arrumar aqui. Sempre Que importante, lindo que tá? A fica. cebola, vocês vão comer, ela não vai ficar muito agressiva porque tem o doce da melancia que corta muito o sabor forte da... E essa cebola roxinha ela é mais delicada Sim, também, né? um pouco mais. E a pouquinho gente tem mais. também a hortelã que ajuda Tá. a esconder um pouco. E agora a gente vai pôr O nosso peixe com a crosta. que ficou perfeito. Olha que lindo isso, Finalizar com um pouco do nosso creme. desse creminho. Aí sempre tem um toque de arte, sempre tem uma brincadeira. Sim, E se você perceber, as ovas junto com isso aqui ficou quase na cor da melancia. Exatamente. Ficou, E né? a gente finaliza para dar um pouco mais de frescor. Isso daqui é um azeite de manjericão. Como é que faz isso? Que na verdade a gente pega as folhas de manjericão, separa elas, bate no liquidificador, depois põe no fogo por uns 20 minutos em fogo bem baixo e coa, que ele vai ficar super verde assim. Joia, já Tá. aprendi. Você também, Casa. Isso serve para adicionar um frescor. E tá aqui o nosso prato. Ai, eu não vou nem pro salão, sabia? Vai ser aqui mesmo. Cadê Claro. um talher? Cadê um talher Vou fácil? pedir pra pegar na Pode ser talher. aqui, Posso comer? não tem problema não. Vai aqui mesmo, que aqui a colher é melhor porque pega mais. Não sou boba nem nada, o chefe também faz isso, eu também vou fazer. Então é o seguinte, primeiro eu vou experimentar esse ceviche, porque Sim. eu já experimentei o ceviche num restaurante muito bacana, pelo Aham. Lamar, que você conhece. Sim, claro. O ceviche de peixe, o chefe lá fez pra gente. Que é bem diferente, super Que negócio refrescante, mas muito inusitado. Inusitado, um ceviche de melancia. Agora vamos ver esse peixe, ó. Vou te mostrar. O peixe, tá vendo? Ele ficou perfeitamente cozido, mas ele tá num ponto bacana, porque ele não tá Sim, cozido ele fica ainda demais. com muita, Ele- bastante líquido, Ele bastante tá com úmido. bastante líquido, é verdade. Agora vamos ver como é que é isso aqui. A crosta serve Menino. pra ser crocante, não? Você come e dá pra ouvir o barulho daqui. Impossível terminar uma refeição incrível, que eu sei que você vai curtir aqui no N, sem arrematar, assinar com uma boa sobremesa. Qual você escolheu? A gente vai fazer a crema catalana, que é a creme mais tradicional da região da Catalunha. Então é uma sobremesa muito típica e muito fácil de fazer. O que a gente tem são gemas, tá? Que aqui no caso ela tá firme assim, porque eu uso gema pasteurizada. Tá legal. Aqui no restaurante, por Mas problemas pode de ser, microbiologia, lógico, de claro, higiene, então a claro. gente prefere usar a gema pasteurizada, tá? Creme de leite, um pouco de casca de limão. De limão? Tá. Sem o branquinho? Sem o branco, claro, para não ficar amargo. Canela em pau Tá. e açúcar. Ok. Quantas gemas mais ou menos você tem aqui para essa porção que você vai fazer? Aqui tem mais ou menos umas 5 gemas, tá? Para um litro de 1 litro de creme de leite fresco. É. Tá ótimo. Tá bom? Vamos lá então ao Então, preparo. a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer meio que como se fosse uma infusão do creme de leite, tá? Então, a gente vai pôr o creme de leite numa panela Panela. e colocar a pele de limão. Ok, para aromatizar isso. Isso. Depois você tira no frizinho. Depois a gente vai coar, sim. Pele de limão. Gente, creme de leite fresco pro creme de leite de lata, não use, porque aqui faz uma diferença gigante. Exatamente, tem que ser Não fresco. dá. Porque depois no final da sobremesa a gente vai bater ela como se fosse uma mousse. Então tem que ser fresco, Tem que ser senão ela fresco, não senão ela monta. não vai bater. Isso. Pus a canela em pau e vamos colocar o açúcar, tá? Quanto mais ou menos? Uma xícara? Não, uma xícara mais ou menos de sim. açúcar. E Tá. o que agora a gente vai fazer é levar isso ao fogo, tá? Tá, ok. Isso é só pra fazer uma infusão, então a gente vai levar ao fogo misturando bem, vai deixar começar a ferver, tampar e deixar a infusão por mais ou menos uns 10 minutos. Isso é para aromatizar esse creme de leite só. Exatamente, pra dar o sabor E pro- derreter pro bem o creme de açúcar leite. e Sim. tal. Ótimo. Tá? Enquanto isso, o que a gente tem que fazer é... Eu tenho um bowl aqui. Um bowl. A gente vai pegar essa nossa As gema gemas.
e bater ela levemente, tá? Pra ela ficar um pouco aerada. Não precisa ser muito, tá? Só pra dar uma leveza na gema. Sim. Então o que a gente vai fazer é dar uma misturada nela, tá? Como eu falei, essa daqui é pasteurizada, vocês vão ver que ela tá firme, mas daqui a pouco ela vai ficar líquida, vai ficar como se fosse uma pasta. Tá. Ela já tá virando uma pasta, tá vendo? Em casa você sabe, bater essas gemas é rapidinho. Sim, pode ser numa batedeira ou à mão. Você deixa ela branquinha? Não, Nem não precisa precisa deixar, chegar. não. Tá, só pra É, dar uma misturada boa. Deixar mais levinho. isso. Aqui então, como eu falei, a gente esquenta, deixa por mais ou menos 10 minutos. Começou a levantar ali do Isso. ladinho. Ferveu, a gente tapa, deixa por 10 minutos, Tá, tá? ok. Aqui o que a gente vai fazer, como a gente não tem muito tempo, a gente vai coar ele, tá? Tá. Vou pedir pro menino coar pra gente, por favor. Mas eu Vai preciso tirar a da panela canela, depois. vai tirar a Isso, canela, a gente vai só tirar vai o limão. separar as coisas, que agora o que a gente vai fazer, o nosso próximo passo é pegar o creme de leite aromatizado, Tá. colocar a gema e colocar no fogo para que ele cozinhe, para que ele atinja até mais ou menos 63 graus, tá? Vai engrossar, vai encorpar? Isso é pra gema engrossar, pra gema cozinhar, Cozinhar. e aí engrossar e Tá fazer ótimo. o caldo bom, tá? Tá. Isso precisa de um termômetro, tá? Não tem outra maneira, É infelizmente, mesmo? não tem uma maneira exata de você falar, você medir. o ovo atingiu 63 graus. E por que 63 graus? Porque é a temperatura que a gema vai cozinhar, então ela vai coagular e depois não vai separar, não vai talhar, porque que a se gente chama. passar um pouquinho, ela Sim, ela começa a separar. separa talhar, e já era, e joga exatamente. tudo fora, começa de novo. Deixa eu trazer a panela. Não, põe na panela de novo. Isso, Isso, a gente tá ótimo. deu uma leve airada, coamos o creme de leite. E Saiu. agora você vai colocar o Coloca ovo, ali as gemas. as gemas. Tá ótimo. Tá. Já tá com um aroma tão gostoso esse leite, tá com um cheirinho bom. E vamos levar pro fogo até atingir 63 graus. 63 Vai sempre graus. Sem parar de mexer. Claro, Então a gente põe o termômetro e vai mexendo bem até essa a temperatura gema, de 63. separar e a gema cozinhar, tá? Quando atingir 63 graus, que eu tenho um aqui pronto, deixa eu tirar, vocês podem ver que... Traz uma colher, por favor, umas colheres a mais. Já virou outra textura, né? Sim, a textura dele é completamente diferente. Se a gente pegar ele, Ó, Ele já já tá mais engrossou, grosso. já denso. sim. E aí o que a gente vai fazer é descansar ele na geladeira, tá? Porque como ele tá quente, o que a gente tem que fazer agora é levar pra geladeira e deixar ele esfriar até ficar bem Ele não forma película? Forma, então a gente tem que... Com papel filme. Com papel filme Tá, pra ok. formar a película. Tá ótimo, tá jóia. E Depois- vamos lá. Depois de gelado, a gente tem um aqui. Eu preciso do batedor. Ah, tá aqui. O que a gente vai fazer é, ele vai ficar duro. Depois que ele gelou, ele tá ali pequenininho ainda. Aham. Aí você E aí- bate. Tá vendo? Ele tá numa textura assim. Ele fica assim depois de frio, fica mais firme. Ah, é? É. E aí o que a gente vai fazer é bater ele. Eu até achei que fosse um chantilly. Sim, é bem parecido. A gente bate até ele ficar em ponto de neve. Tá. É que a gente diz de picos firmes, tá vendo? Tá, Ele tá quase tá virando legal. já. Puxa, só de Pode gelar bater. ele fica assim? Sim, só de gelar ele já dá uma boa firma. Mas tem que estar bem gelado. porque Bem senão gelado. a gente não consegue, né? E aí a gente consegue, tá vendo? Olha. Fazer picos nele. Parece um chantilly batido, né? Aquela... Exatamente. Deve ser muito leve. E aí o que a gente vai fazer agora é pegar um prato. A gente vai pegar esse creme catalão batido Lindo. e ir colocando no prato. Isso parece uma sobremesa muito antiga. E não é? Será que é? Não, é bem parecida o creme brulee. É esse creminho que dá pra criança, né? Esse creminho também. né? Esse creminho de gemas com ovos, Exatamente. aromatizado. Exatamente. Sim, ele é bem parecido, só que isso, ele é aromatizado só com canela e com pele de limão. Aham. Por exemplo, o creme brulee ou mingau, alguma coisa, normalmente põe baunilha, essência de baunilha. E, por exemplo, o creme brulee, que é o creme mais famoso, ele é cozido como se fosse um pudim Isso, no forno e isso. tal. Esse a gente não Aqui precisa. não, tá. Esse a gente cozinha na panela até atingir 63 graus Tá. e mais nada. Então você viu que ele mantém a forma Mantém, também, que ele tá olha, bem firme. firme. O que a gente vai fazer é colocar um pouco de açúcar mascavo por cima. Açúcar mascavo por quê? Porque a gente quer que ele fique só com um aroma um aroma um pouco defumado e tal, e não uma crosta dura de açúcar. Tá. E agora, para finalizar com o maçarico, a gente vai ver ele queimar. E tem que tomar cuidado, sabe o quê? O açúcar mascavo, assim como o açúcar comum, se você fizer muito, ele amarga. Uhum. Então tem que ser o Sim. pontinho certo. Exatamente. Devagarinho, com Uhum. calma. E olha, um bom maçarico você compra em qualquer lugar hoje, em qualquer loja tem se usado muito, é barato, fácil, é legal, tem em casa. Isso, e agora a gente espera ele esfriar um pouco, só pra crosta, quando ela para de descer assim que ela firmou,
tá pronto. E tá pronto pra comer. E você serve, ele tá gelado, claro. Ele tá frio, ele é pra ser servido frio, na verdade. certo. Não é uma coisa quente. Tá certo. Pega uma outra colher, Léo, por favor. Ai, e chama creme catalão. Creme catalão. Creme catalão. Uhum. É esse o creme catalão. É fácil, é simples. É tão fácil que dá pra você fazer em casa tranquilamente. Se você não tiver um termômetro, olha, tem umas coisinhas. Se você curte mesmo cozinha, compra um termômetro, compra um maçariquinho, coisa simples, né? Sim, Baratinho. termômetro é super barato. Não é? R$15. Olha, mas não é esse de farmácia, tá? Não é esse de farmácia, de criança de mercúrio. Vai pra uma loja de cozinha pra você comprar isso. Bom, proveito. eu não vou pro salão coisa nenhuma, vai ser aqui mesmo o negócio, porque tá geladinho, bárbaro, creme catalão. Vamos ver. Vamos ver se o Japão virou espanhol. Eu acho que sim. Muito diferente. Sim, ele é Delícia. bem refrescante. É uma mousse, na verdade. Não é um mingau, não é uma Não coisa é uma pesada. mousse, não é totalmente... Aí você olha, parece um creme brulee. Não, parece uma mousse. Exatamente. Ela tem a textura até mais levinha que a mousse, mais cremosa. Exatamente. Né? Adorei. Então eu vou ficar por aqui com meu amigo chefe Japa. Nós vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre algumas outras coisas. E no próximo Passaporte Garfo e Faca tem outras dicas, tem outras histórias, tem muita coisa para falar ainda, não tem? Sim, bastante. Então até a próxima.